Oi galera, hoje estamos aqui com o Dr. André Ábido. Ele é médico hematologista do ICESP e do Hospital Oswaldo Cruz. E o nosso tema de hoje é linfomas cutâneos. Doutor, explica pra gente o que é linfoma cutâneo. Cíntia, boa tarde a todos. Parabéns para a Abrali pela iniciativa. Os linfomas cutâneos são um grupo de doenças neoplásicas, ou seja, um tipo de câncer dos linfócitos, ou seja, das células de defesa. Mas, diferente dos linfomas que nós já estamos mais acostumados, que são as doenças basicamente dos gânglios, esse tipo de linfoma, ele acomete primariamente a pele. Por isso o nome dele é de linfomas cutâneos. E os linfomas cutâneos, eles são subdivididos em 3 grandes grupos, como a maioria dos outros linfomas. Os linfomas cutâneos de células T, porque na pele o linfócito mais comum é o linfócito T, diferente do linfonodo. Os linfomas de células B, que são um pouco mais raros, e os linfomas de células NK, que são ainda mais raros. O mais comum deles é o linfoma cutâneo de células T. Os 2 representantes ainda mais comuns são a micose fungoide e a síndrome de Sézary. Doutor, como é realizado o diagnóstico da doença? Cíntia, o diagnóstico é feito inicialmente pela biópsia, a biópsia de pele, mas muitas vezes ele não é fácil, porque como nós estamos falando de uma doença da pele, as manifestações iniciais do principal subtipo, ainda mais comum a micose fungoide, ela acomete áreas que não estão expostas pela luz solar, inicialmente com manchas ou placas avermelhadas na pele, lesões de pele muito simples, que coçam. Então, e muitos pacientes, a maioria deles na verdade, vai ficar com esse tipo de lesão para sempre, e a doença não vai evoluir muito mais do que isso. Então o diagnóstico inicialmente, mesmo para o patologista, ele acaba sendo como alguma doença de pele inflamatória. No início é muito difícil fazer o diagnóstico. Uma vez que a doença já evolua com tumores cutâneos, a coisa fica mais simples, mas o diagnóstico requer uma suspeição clínica. Além da suspeição clínica, ter um bom patologista, que nas fases iniciais realmente o diagnóstico é difícil. São lesões bem persistentes. Na grande maioria das vezes elas são persistentes, geralmente é feito um tratamento tópico e elas passam, mas logo voltam e podem voltar em outros locais. Muitas vezes os pacientes levam anos para fazer um diagnóstico, porque mais uma vez, nesse subtipo mais comum de linfomas cutâneos de células T, 70% dos pacientes vão ficar com o que a gente chama de doença precoce, que são lesões simples, na maioria das vezes avermelhadas, em forma de manchas ou placas, e que vão se espalhando de forma bastante gradual. Muitas vezes no início, o próprio paciente acha que aquilo é só uma dermatite ou uma irritação. Dá para confundir com uma micose. Dá. O nome também não é à toa. A micose fungoide se chama micose fungoide porque as lesões tumorais pareciam, na verdade, fungos. Veja que é uma doença que, como a manifestação é na pele, ela se confunde com uma grande variedade de doenças da pele. Quais são os tratamentos para o linfoma cutâneo? Tem cura e o TMO é uma opção? Mais uma vez a gente vai se reportar ao subtipo mais comum, que são os linfomas cutâneos de células T, e entre eles a micose fungoide realmente é o mais comum. A micose fungoide, ela é classicamente uma doença incurável. Ela pode ser manejada. 70% dos portadores de micose fungoide vão ficar com doença no estadio precoce, ou seja, apenas lesões elementares. De 25 a 30% irão progredir para fases mais avançadas. Grande parte dos tratamentos, eles são direcionados diretamente à pele. Então, fototerapia, radioterapia, pomadas e cremes à base de corticoide, e o interferon, na maioria das vezes, é uma possibilidade bastante usada na micose fungoide. Nas fases mais avançadas, nós podemos utilizar alguns esquemas de quimioterapia, cada vez mais em desuso, hoje com algumas drogas novas, menos tóxicas, e o transplante de medula óssea, ele é uma possibilidade, sim, transplante halogênico, ou seja, quando se recebe a medula de outra pessoa, mas ele deve ser extremamente individualizado, apenas para pacientes selecionados, principalmente pacientes jovens com doença com apresentação agressiva, que não respondem às terapias iniciais, que são as direcionadas à pele e ao interferon. Esses doentes poderiam sim ser levados ao transplante halogênico de medula óssea, mas mais uma vez, esses são casos que devem ser individualizados. Então o linfoma ele pode se manifestar diferente em cada paciente? Sim, Cíntia. Existe uma gama enorme de possibilidades de apresentação. A maioria dos pacientes, novamente, com lesões elementares, ou seja, lesões na maioria das vezes planas, vermelhas, eritematosas, que coçam, mas nós temos pacientes que evoluem de forma bastante rápida, já com a formação de tumores na pele. Cada paciente tem uma história própria. Na maioria das vezes, a apresentação ela é indolente, ou seja, leva-se anos
até conseguir realmente realizar o diagnóstico. Mas as apresentações são as mais variadas possíveis. Existe remissão? Existe, principalmente nas fases mais precoces. Muitas vezes o dermatologista consegue um bom controle com terapias que são, como eu disse, direcionadas à pele. A maioria dos pacientes vão ficar em fase precoce, muitas vezes com pouquíssimas lesões. Isso a gente pode considerar como remissão, uma vez que ele vai levar sua vida absolutamente normal, sem outros grandes problemas. Já as fases avançadas, nós temos uma dificuldade grande de atingir a remissão. Quando é atingido, na maioria das vezes, ela também é transitória. Esse é o problema principal em relação às fases avançadas. Nós não conseguimos uma remissão sustentada, por isso que em alguns casos, lançar a mão do transplante alogênico de medula óssea é uma possibilidade. Doutor, e qual a diferença da micose fungoide e da síndrome de Sézary? As duas fazem parte de um espectro muito parecidos, apesar de serem clinicamente completamente diferentes. São as duas grandes representantes dos linfomas cutâneos de células T, e a micose fungoide classicamente é uma doença que se apresenta inicialmente na pele e em 70% das vezes continua na pele. Já a síndrome de Sézary é uma variante mais agressiva que tem classicamente a apresentação com pele, mais de 80% do corpo acometido, acometimento do sangue periférico, ou seja, você encontra células de Sézary circulando no sangue, e linfonodomegalias, ou seja, ínguas aumentadas. Essa é a síndrome, é a tríade clássica da síndrome de Sézary. E quais as dicas que o senhor dá para o paciente sobre autoestima, como já é um problema na pele? Acredito que fique um pouco visível. Qual a dica que o senhor dá? Esse é o aspecto mais delicado em relação à doença. Quando a apresentação já é muito agressiva, a gente acaba se preocupando mais com o ponto de vista de saúde mesmo. Mas nas apresentações mais crônicas, sem dúvida nenhuma, a questão da autoestima e da estética, por se tratar de uma doença de pele, elas contam muito. Na maioria das vezes a gente tenta fazer com que isso seja levado em conta na hora de tratar o paciente, para que ele possa realmente ter um ganho estético, ter uma melhora estética para aumentar a sua estima. Muitas vezes esse é o nosso objetivo nas fases mais precoces, mas esse é um grande desafio, principalmente os pacientes que sofrem com esse estigma que a doença causa na pele. Doutor, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer participar aqui do TV Abrale. Hoje é meu último vídeo. A próxima temporada, alguém vai contar pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se inscreva no canal da Abrale. Deixe seus comentários. Tchau!